Saúdo a amada igreja na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz. O Ronaldo, de fato, é um homem corajoso, me convidou para vir de São Paulo aqui para pregar. Quero agradecer, reverendo Marcelo, muito grato. Nós nos encontramos agora na reunião do Supremo Concílio. Eu e o reverendo pudemos conversar um pouquinho, né? Mas bem pouquinho, né, reverendo? Foi ali, nos tantos afazeres, a gente acabou se encontrando. E eu fico muito feliz de saber também que o PH está fazendo 50 anos, né? Eu tinha 10 anos de idade quando a UPH nasceu. Eu fico muito feliz e vendo o nosso irmão Elias, nosso homem presbiteriano padrão, eu fico mais feliz de saber que ele, além de ser pioneiro, foi o presidente, o primeiro presidente. Isso é uma alegria muito grande. Esses dias estava na Sul Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e estava fazendo 66 anos a UPH de lá, né? Ela é mais antiga do que a Confederação Nacional de Homens Presbiterianos e, contudo, também não tinha nenhum pioneiro, porque 66 anos, pensar que o homem presbiteriano começa o seu mandato aos 36 anos de idade, mais 66 anos, fica difícil ver pioneiros estando junto naquele momento. Mas tinha muitos irmãos de muitos anos. Ainda o nosso bravo Elias continua resistindo bravamente e espero vir aqui nos 50, 60, preciso ver se eu vou sobreviver, né? Para poder comemorar esses aniversários e encontrar com o irmão. Com certeza, muita história já se passou, com certeza, muitos irmãos viram várias mudanças, transformações, né? Por exemplo, da última vez que eu vim entregar aqui a comenda ao nosso irmão, não era assim, né? A igreja não estava desta forma, né? Então, com certeza, já viram muitas transformações nesta região. Muitas igrejas devem ter saído daqui, né? Temos quantas congregações hoje? Não, daqui, desta igreja. 2 congregações, 2 possíveis filhas, daqui um dia serão novas igrejas. Então, com certeza, vimos muitas coisas aqui acontecer. Vimos aí, ouvimos muitos líderes que já passaram por aqui, que deixaram o seu quinhão na história, fizeram grandes coisas, grandes trabalhos, foram aí 5 décadas, não é fácil, né? Viveram, com certeza, dias pesados, com certeza viveram, né, irmão Elias, dias duros, mas também, com certeza, muitos momentos prósperos e alegres, né? Um hino que nós cantamos, quantas bênçãos, dizem quantas são, e lá no fim fala assim, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Com certeza, se nós formos contar as bênçãos, são muito mais do que os terrores e, às vezes, os problemas que passamos por aqui. Contudo, nós vivemos neste mundo. Esse é um mundo pesado, esse é um mundo que está em transformação, e nos últimos anos, a igreja do Senhor tem sido alvo de Satanás. Ele quer, de todas as formas, destruir a igreja. Quando olhamos os jornais, nós ficamos estarrecidos com as notícias, com as inversões de valores. Nas redes sociais, que é um campo teoricamente livre, muito mais. O cenário global, que nós nos deparamos hoje, nós vemos um mundo em constante ebulição. E isso nos assusta. Se vê guerras, crises econômicas, uma polarização extremada de alguns assuntos, valores e inversões de valores, e uma sensação generalizada, muitas vezes, de insegurança e medo. Então, diante de tantos acontecimentos aterrorizadores neste mundo, a pergunta que ecoa para esta UPH e para esta igreja, que concomitantemente também faz 50 anos, né, a SAF é que extrapolou os limites, ela tem 5 anos mais, né, com certeza a congregação já tinha a SAF, o PH estava trabalhando para construir a igreja, né, enquanto a SAF já trabalhava. Né, e assim, a pergunta que não quer calar é, como cristão, nesse mundo que vivemos, caótico, deve se portar?
como essa UPH de 50 anos de idade, nos dias de hoje, como ela deve se portar, haja visto que nós temos sido bombardeados na nossa questão de masculinidade bíblica. Estou falando aqui de machão, não. Não estou falando de aqueles homens antigos que também nos assustam. Mas eu estou falando de masculinidade bíblica, do homem responsável, que cuida da sua casa, da sua igreja, que cuida dos afazeres, que protege a sua família, que ora com a sua família, que faz culto doméstico com a sua família, algo que está sendo esquecido, que está sendo deteriorado por este mundo. Como nós devemos nos portar? E qual é o nosso papel, então, quando a terra parece tremer sob os nossos pés? Nós temos visto aí, 3 terremotos concomitantes que aconteceram. Venezuela, Colômbia e agora na Indonésia, E a gente fica estarrecido, porque as imagens são reais em tempo real, As casas balançam, tem uma igreja, e até que a cúpula cai da igreja, assim, é algo surreal, nos assusta. Então hoje eu quero falar com os irmãos desta UPH, da UPH, da Igreja de Lindéia, que completa 50 anos, jubileu de ouro. Eu quero trazer o seguinte tema: o chamado cristão. Como nós temos trabalhado o nosso chamado cristão. Para isso eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 11 ao 17. Convido a amada igreja que fique de pé para que juntos leiamos este texto, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 11 até o 17. Vamos ler em uma única voz, em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor: amados, exorto-vos Vamos orar, reverendo? Senhor, nós o adoramos, queremos mais uma vez rogar a iluminação do Teu Santo Espírito para a Tua palavra, será transmitida pelo Teu servo, usa-o como instrumento, como a Tua voz, e que saiamos, ó Pai, com o nosso coração edificado e possamos assim também praticar a Tua palavra. Toma o Teu servo, ó Deus, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós temos que contextualizar um pouco do que estava acontecendo. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que sabiam exatamente o que é viver sob pressão. Afinal de contas, a igreja tinha por volta de 50, 60 anos, a igreja era perseguida, e eles sofriam calúnias, eles sofriam por um governo vil do imperador Nero. Todos aqui conhecem a história de Nero, sabemos o que ele fez, e o cenário era de extrema hostilidade. Mas mesmo assim, qual foi a orientação
do apóstolo Pedro para aqueles irmãos. Olha só, hein? Cabeças rolavam, eram levados para as arenas, eram comidos pelas feras, decapitados, perseguidos, sofriam toda forma de perigo que a gente possa imaginar. Mas olha a orientação do apóstolo Pedro para aqueles irmãos. Não foi de se isolar. Pedro poderia falar, olha, se escondam, não falem nada. Mas Pedro não mandou que eles se isolassem. Também não mandou que eles se revoltassem. Vai lá, faz um piquete, vamos lá para frente do governo de Nero, vamos gritar contra o exército, a guarda pretoriana, né? Está difícil falar esse nome, pretoriana. Não, ele não mandou que ninguém se revoltasse, que atirasse pedras ou mesmo que estivessem lutando contra aquelas pessoas. E também não os colocou em desespero. E não era fácil. Aquele momento era um momento muito difícil. Mas o que o apóstolo Pedro o apóstolo Pedro mandou foi que eles se posicionassem firmes, baseados no chamado de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que saber qual é o nosso chamado. O que estamos fazendo aqui, irmãos? Fomos chamados para chegar aqui. Há uma constatação, irmãos. Há uma constatação na igreja presbiteriana. Nós estamos virando quase uma igreja católica presbiteriana. Muitos irmãos só vêm no domingo na igreja. Não vêm mais na reunião de oração. Não vêm no culto. Eu não estou falando aqui em Lindéia, que deve ficar lotado, né, pastor? Mas eu estou falando lá da minha igreja. Lá no Capão Redondo, lá em São Paulo. Os irmãos abandonaram. Só vêm no domingo para pegar a bênção e ir embora. E aí sair livres. Nós estamos nos transformando quase numa igreja católica, apostólica, romana. Eu falo isso porque eu vim de lá. Então eu tenho propriedade para falar. Eu chegava no domingo, ouvia o padre lá, tomava a hóstia e saía liberto e expurgado dos meus pecados, e a semana inteira pecando, voltava lá todo domingo. Os irmãos da igreja presbiteriana estão quase fazendo isso daí. Eu espero que aqui não seja. O nosso comportamento, em tempos de crise, irmãos, ele não deve ser moldado pelo pânico, pelo medo, pelo desespero, nem tampouco pela cultura que estamos vivendo. Hoje há o tal do marxismo cultural, a geração woke, que vem lá de fora, geralmente vem de fora para cá, que o pessoal está abraçando. E muitas vezes nós não conseguimos nos portar. Nós não conseguimos testemunhar e nem mostrar o porquê fomos chamados. Mas, meus amados irmãos, nós devemos, pela consciência clara da nossa identidade cristã, do nosso chamado cristão, nos posicionar como crentes. Assim deve ser o PH da Igreja Lindéia. 50 anos, está no pleno vigor da sua vida. E diante desse texto que nós lemos, na conjuntura daquela época e da nossa atual conjuntura em que vivemos, eu quero extrair algumas lições para que nós aprendamos nesta noite e coloquemos em prática nas nossas vidas. A primeira ensino que eu quero trazer, que o apóstolo Pedro leva para aqueles irmãos, é o seguinte: a identidade que sustenta o nosso chamado. Nós precisamos ter a clara consciência da nossa identidade. Eu sou cristão. A partir do momento que eu digo isso, ou que eu seja reconhecido porque eu sou cristão, a minha vida tem que ser totalmente voltada para Cristo. Eu tenho que falar de Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. Veja na sua Bíblia, os versos 11 e 12. Diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. E essas paixões carnais, ele diz o seguinte: que fazem guerras contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios.
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para respondermos ao nosso chamado prático, irmãos, de crentes em Cristo, nós precisamos primeiro nos lembrarmos de quem nós somos. Isso tem que estar claro demais para mim, claro demais para você. Pedro usa ali 3 definições desse texto, que são fundamentais para nós sabermos qual é a nossa identidade cristã. A primeira delas, ele começa logo no início: amados. Amados, meus amados irmãos, é amados por Deus. Não é porque o apóstolo Pedro os ama, que deveria os amar, claro, como o pastor Marcelo ama a igreja e os irmãos dessa igreja. Mas ele está falando aqui, amados, mas são amados por Deus. Veja, meus amados irmãos, antes de qualquer ação de dever nosso, nós somos alvos do amor incondicional de Deus. Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou da glória, resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso deve ter marca e ser marca na minha e na sua vida. É a segurança desse amor, meus amados irmãos, que nos dá coragem para enfrentar as hostilidades do mundo. Nós não somos como algumas outras igrejas não posso dizer, mas outras religiões, que quando eles são afrontados, eles matam. Matam, simplesmente assim. O Corão, certa vez, na França foi feito lá, um repórter foi lá e fez um desenho, uma charge, e colocou no jornal: foi perseguido até a morte. Nós cristãos somos diferentes, somos diferentes. Está difícil aqui as conjugações, né? Depois os pastores me batam, por favor. Mas, meus amados irmãos, nós temos que ter essa clara consciência de quem nós somos. O amor de Cristo nos salvou, nos libertou. E a partir de então, nós temos que amar os outros. A segunda que ele mostra para nós, o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Pedro nos lembra da nossa transitoriedade nessa terra. Nós estamos passeando por esta terra. Nós fazemos parte do reino celestial do nosso Deus. A nossa existência terrena aqui é limitada. Como eu estou falando, hoje nós podemos ver o nosso irmão Elias aqui. Mas lá na outra igreja que eu fui comemorar 66, não tinha nenhum peregrino. Aliás, não tinha nem um forasteiro, nem um peregrino. Deus já tinha levado a maioria deles. Nosso tempo aqui é muito curto. Você tem que aproveitar para falar de Cristo, irmão. É muito curto, quando você vai ver. Hoje eu estou com 60 anos. Ontem eu lembro que eu estava com meus 20 anos, chegando na igreja, me convertendo. Olha que bênção. Hoje eu estou com 60. 40 anos se passaram assim. Não é assim com a sua vida? É assim com a minha. Nós somos forasteiros. Este mundo aqui, meus amados irmãos, não é a nossa casa final. Você tem que ter isso em mente. Nossa pátria está nos céus. Quando compreendemos que nós somos passageiros aqui, nesta terra, não nos desesperamos, nós não entramos em crises, nós não nos preocupamos com o que vai acontecer, nós não nos preocupamos porque a nossa pátria é celestial. As crises podem vir, mas os nossos olhos têm que estar fitos lá na eternidade. Eu estou falando e não estou passando necessidade, sabe, pastor? Eu estou falando aqui, graças a Deus, eu não estou passando necessidade. Mas quando nós falamos para um irmão que está passando necessidade, é difícil. Mas ele tem que ter essa compreensão, como o apóstolo Paulo teve. Olha, sofri naufrágio, fui espancado. Mas o olho dele estava no céu, não me importa. E essa ideia do apóstolo Pedro, ele não inventou no Novo Testamento, não. Lá no Salmo 39, verso 12, diz assim: porque sou forasteiro, a tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Esse tempo, permanecer nesse mundo, não é uma ideia nova. Desde que Adão e Eva caiu, todos sabem que aqui é transitório, que passaremos e acabará a nossa história, irmãos.
por doutor que você seja, por mais que você conheça, adquira conhecimento, Deus vai te levar amanhã, depois, daqui a pouco. Você não sabe. Seu tempo é transitório. Use para pregar o Evangelho. Outra questão que ele mostra aqui é que nós somos guerreiros espirituais em santidade. O apóstolo Pedro ele vai mostrar que o nosso chamado cristão ele exige de nós uma batalha constante. Nosso texto, nosso subtema, o segundo subtema, foi mortificando o pecado que está em nós. É algo que você tem que lutar todo dia contra você. Quer saber quem é o seu maior inimigo? Olha no espelho de manhã. Você tem que lutar contra o seu pecado, irmão. Não sei qual é o seu pecado, você te conhece, você se conhece. Você sabe qual é o seu pecado. Luta contra esse pecado. Somos cristãos e isso exige de nós uma batalha. O apóstolo Pedro nos exorta a abster das paixões carnais. Por quê? Porque ela guerreia contra a alma. Não é contra você, é contra o espírito. Ele quer te tirar, Satanás quer te tirar de Deus. Quer te tirar de Deus, irmão. Luta. Nossa maior batalha, ela não é externa, nem contra pessoas, mas ela é interna. É contra nós mesmos. As paixões, as inclinações do nosso coração, que é caído, a palavra de Deus diz o quê? O coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto. Orgulho, inveja, irmão. Malícia, ódio. Está tudo em nós. Temos que lutar contra isso. A vitória contra essas paixões, meus amados irmãos, ela não se dá pelo enfrentamento direto contra esse pecado, mas é pela fuga dele. Foge do seu pecado. Foge. Outro dia eu até comentava, né? Quando eu era da rua, quando eu era do mundo, eu gostava da bebida, né? Eu tenho que até hoje fugir de onde tem bebida, irmão. Eu não posso frequentar lugar onde tem, porque eu vou cair. Você sabe de onde você veio, qual é o seu problema. Eu estou falando do meu, mas com certeza você tem o seu. Tem gente que tem a língua maior, né? Tiago escreveu um capítulo inteiro falando sobre a maldição dessa língua. Tem gente que gosta. Foge. É o que o apóstolo está mandando, nós fugirmos desses ambientes que nos levam a pecar, irmão. Esse texto que eu falei, Romanos 8:13, que nós usamos, ele diz assim, ó, mortificando o pecado que há em vós, pelo Espírito. Porque se for por mim, eu não vou conseguir, irmão. Você não vai conseguir, há uma guerra. Então, meus amados irmãos, a identidade que sustenta o nosso chamado, é primeiro que nós somos amados por Deus, porque somos peregrinos e forasteiros aqui, e que somos guerreiros espirituais em santidade. O segundo ensino que ele traz aqui para nós é o chamado para uma conduta irrepreensível. Conduta irrepreensível, e haja suor, haja luta. Olha o que ele diz no verso 12, e depois fala nos versos 15 e 16. Ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E ele diz mais, verso 15 e 16, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia de liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, irmãos. O nosso chamado não é apenas uma vida de devoção privada, mas ela é um testemunho público que tem que impactar toda a sociedade, onde quer que você esteja. Uma conduta exemplar é um argumento irrebatível. Quando você anda certo, irmãos, é difícil de você rebater. Nós temos visto algumas inversões de um outro careca por aí. Mas, meus amados irmãos, o mundo nos observa de perto.
O mundo nos observa de perto. Onde quer que você esteja, você leva o rótulo de ser cristão, as pessoas te veem. Fica te olhando, esperando o momento. Em tempos de crise, pessoas buscam falhas nos cristãos para justificar a rejeição do Evangelho. É verdade, irmãos. Você já não foi convidar uma pessoa e a pessoa fala, naquela igreja, eu vi naquela igreja fazer isso. Por isso é que eu não vou. Mentira. Ele está justificando um erro por causa de um erro de um crente que fez coisa ruim. Que não foi um servo do Senhor. Que não pagou suas contas como deveria. Por isso o apóstolo Pedro, meus amados, ele nos chama para manter um procedimento exemplar. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser crente até a página 3. O livro tem que ser completo. Você tem que ser crente em todos os momentos. E não é fácil. Eu concordo com vocês. Um testemunho de integridade e amor brilha tão forte, irmãos, na escuridão, que as pessoas chegam a ofuscar as suas vistas. Um bom testemunho ofusca a vista dos malfeitores. Vejamos o que aconteceu com Daniel. Eu vou ler aqui, os irmãos só escutem. Daniel capítulo 6, anotem se quiser ver na sua casa, dos versos 4 a 5, e diz assim: Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar a ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma em Daniel, porque ele era fiel. Meus amados irmãos, o seu testemunho, ele vale muito. Tinha um coronel, eu sou bombeiro militar aposentado, tinha um coronel que ele falava assim, se a palavra conduz, ele era espírita, não tem nada a ver com crente, né? Ele fala, se a palavra conduz, o exemplo arrasta. Meu amado irmão, se você querer pregar a palavra do Senhor na sua igreja, na sua casa, na sua vizinhança, em qualquer lugar que você esteja, e você fizer coisa errada, irmão, tudo que você pregou vai cair por terra. O seu testemunho vale muito, vale muito. Outro ensinamento que ele nos dá aqui é silenciando a oposição, praticando o bem. Não quero aqui enaltecer legião da boa vontade, tá, irmãos? Não estou. O versículo 15, ele nos traz uma verdade profunda. Olha o que diz lá no versículo 15. Pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, você emudece os ignorantes e insensatos. O melhor argumento apologético da igreja não são discursos eloquentes, não são debates acalorados na internet. Tem muito crente de internet hoje, assim, depois da pandemia isso espalhou. Mas uma vida de serviço a Deus, generosidade, amor prático, irmãos. Isso muda as pessoas. As boas obras da igreja, ela tem o poder de desarmar os críticos mais ferozes que você possa conhecer. Faz o bem. Eu fico imaginando quando Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha do Malco. Jesus falou, agora se fosse hoje, né? E eu falando, você está doido? Bota essa orelha no lugar lá. Jesus falou de uma forma como Deus. Mandou ele colocar, a orelha voltou para o local. Meus amados irmãos, as boas obras, ela tem um poder de desarmar qualquer crítico que possa ter por aí. Eu sei, meus amados irmãos, que nós temos uma forma bíblica de atender aos necessitados. A palavra de Deus diz claramente que primeiro aos da fé, aos irmãos, e depois você vai atingir outras pessoas. É marca da igreja cristã, irmãos. A verdadeira liberdade em servir, isso também é maravilhoso. O apóstolo Pedro nos ensina, nós fomos libertos por Cristo.
fomos libertos por Cristo. Mas Pedro adverte, irmãos, para não usarmos a liberdade como desculpa para o erro e ou a rebeldia. Está lá no verso 16, depois vocês olhem. A verdadeira liberdade cristã, ela não é o direito de fazer o que queremos, que é a tal da libertinagem. Porque eu sou salvo, eu faço o que eu quiser. Então eu já sou salvo, estou livre para fazer. Não, não é isso. Mas é a capacidade dada pelo Espírito Santo de você fazer o que é certo. Ou você nunca foi deparado ou confrontado em um momento da sua vida para que você fizesse alguma coisa errada. E quando você vê que você é cristão e você sente o peso de ser cristão e você diz não para aquele convite, para aquela ordem, às vezes até para uma promoção no seu trabalho, e você diz não porque você é crente em Cristo Jesus, e se você assumir aquilo, você vai estar indo contra a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos que lutar, viver como servos voluntários de Deus e do próximo, é uma ordem. O chamado de Pedro, no versículo 12, é para que sejamos um Daniel da nossa geração. Nesse mundo, até que esse mundo tente nos acusar, mas quando vasculharem a nossa vida, irmãos, quando puxarem tudo que tiver na nossa vida, que eles encontram apenas a fidelidade intransigente de Deus. Quando a pessoa vasculhar na sua vida um erro seu, ele só encontra a sua fidelidade, como foi com Daniel. E não pense que Daniel ficou de boa, não. Daniel foi para onde? Cova dos leões, irmãos. Não, como diz lá onde eu moro, não arregou. Não teve medo, enfrentou e foi para a cova dos leões. Então, irmão, quando você é achado fiel, pode ter certeza que você vai para algumas covas de leões. Vai. Mas acredite, ele saiu de lá ileso. A cidadania, o terceiro ensino que traz aqui, que a cidadania, a submissão às autoridades é necessária na minha e na sua vida. A cidadania e submissão às autoridades é necessário no meu testemunho. No meu chamado cristão, eu tenho que ter cidadania e submissão às autoridades. Veja aí nos versos 13, 14 e no 17, olha o que diz. Verso 13, sujeitai-vos a quem? A toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Verso 17, tratai que? Todos com honra, todos aqui é todos, não é mais ou menos, não é meu amiguinho, todos, a gente cantou aqui, né, irmã, que os nossos inimigos, né, a gente tem que amar os nossos inimigos. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Lembra quem é o rei? Lá daquele dia do Pedro, Nero. Horrível, matador de cristão, destruidor de famílias. O chamado cristão também se manifesta na nossa relação com as instituições humanas e governamentais. Aí eu vou falar algumas coisas, o irmão pode até ficar bravo comigo, ou entristecido, mas é o que o apóstolo Pedro está mandando aqui. Primeiro é o princípio da autoridade por causa do Senhor. O princípio da autoridade, irmão, não é porque eu gosto, não é porque ele não gosta, não, é por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Deus, ele gera todas as coisas, cria todas as coisas ordenadamente, ele instituiu a família. Foi Deus que instituiu a família. Se você não gosta de família, você não gosta de Deus, por analogia. Foi Deus que instituiu a família.
Foi Deus que separou a família para que adorasse, para que o adorasse, cada um na sua função. Ele instituiu também a igreja, irmão. Muitos aqui aqui não, que eu estou vendo aqui, os que estão aqui é daqui. Mas muitos crentes hoje em dia quer fazer a carreira solo, quer ficar em casa, não quer ir para a igreja, chamados dos desigrejados. Não. Deus instituiu a igreja para que nós viéssemos. Quando que você interpretaria o texto de 1 Pedro 2, de 11 a 17, da forma que está sendo interpretada no dia de hoje? É para isso que eu venho na igreja. Quando você escutar uma música diferente, nova, aliás, umas 3 que você cantou, irmã, é nova para mim. Então assim, quando que você vem para cá para se regozijar no Senhor, você vem para prestar culto do Senhor, não é para sair daqui felizinho, alegrinho, que você pode sair felizinho, alegrinho, mas pode sair tristinho também, até depressivo, né? Você vem aqui para adorar a Deus, mesmo que você escute o que você não quer escutar. Deus criou os governos, irmãos, para a preservação da sociedade. Eu acabei de ler Jeremias. Acabei de ler Lamentações de Jeremias, que é assim, um ajuntamento da tristeza que ele passou, as lamentações são terríveis. E lá ele falou assim, ó, um povo vai ser cativo, o outro vai ficar aqui para sofrer. E aqueles que foram cativos iam viver, e eles tinham que orar pela paz daquele lugar, local hostil, eles tinham que fazer o bem, eles tinham que procurar a paz lá na Babilônia. E aqueles outros que ficaram em Jerusalém, a palavra de Deus diz lá, através de Jeremias, que eles iam sofrer. Ia sofrer por aquele governo. Meus amados irmãos, é Deus quem cria os governos. E nós acabamos de ler que é para ser para nosso sofrimento, quer que seja para nossa alegria. Ele criou tudo isso para a preservação do povo dele, da sociedade a qual ele criou. Então, se nós temos os governos que aí estão, foi Deus que colocou. Se nós estamos nessa igreja, foi Deus que a criou. Se nós estamos numa família, foi Deus que a criou. Deus sabe todas as coisas. Pedro, ele instrui para nos sujeitarmos às autoridades constituídas, não por concordarmos com todas as suas atitudes, mas por causa do Senhor. Guarda essa palavra, irmão. Você vai orar por esse presidente por causa do Senhor. Você vai orar pela paz do Brasil por causa do Senhor. Ao respeitarmos as leis e as instituições, reconhecemos a soberania de Deus, que governa sobre a história. Agora Pedro está falando para um povo de um rei, que o rei queria matar todos eles. Queria destruir todos eles. Ele chama a atenção para que nós sejamos submissos, contudo, sem sermos subservientes. Devemos ser cidadãos exemplares, avessos à anarquia, avessos à rebeldia. No entanto, a nossa submissão tem limites claros colocados por Deus. Se qualquer autoridade humana exigir que desobedeçamos a Deus, a nossa lealdade maior pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo nosso Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas. E aí eu não vou fazer e nem vou ser subserviente a eles. Como nos ensina Atos, capítulo 5, verso 29, diz assim, ó, Atos capítulo 5, 29, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Importa obedecer a Deus antes que aos homens, irmãos. Discordar com respeito, é perfeitamente cristão. Você pode discordar. Meu chefe falou assim para mim, um oficial mandando num praça. Tocou o telefone para ele. Falei, chefe, telefone para o senhor. Ele falou, fala que eu não estou. Falei, fala o senhor. Porque eu não vou mentir. Eu sou crente. Eu sou cristão, não posso mentir. Eu podia ser preso. E não tem problema, ia ser preso. Mas eu falei para ele, não vou mentir.
O senhor vá lá e fale com ele. O senhor tem ordem, o senhor pode dar ordem para quem o senhor quiser. E foi o que ele fez. Outra pessoa foi lá e falou que ele não estava. Mas ele estava, e eu vi, ele estava lá do meu lado. Não podia mentir. Discordei dele com respeito cristão. Mas não criei nenhuma revolta e nem tampouco criei ódio contra ele. Não. Porque nós não podemos criar revolta nem ódio nos locais onde estamos, vivemos e convivemos. Como eu disse, a ordem para os crentes, lá quando foram presos na Babilônia, era orar pela paz. O equilíbrio das relações, no verso 17, Pedro resume o nosso papel civil e espiritual em 4 imperativos fundamentais. Primeiro é assim: tratai todos com honra. Esses imperativos, meu irmão, é tratar. Ele não está falando assim, ô crente, escolhe aí, se quiser tratar com honra, você trata. Se não quiser, você não trata. Não, não, é tratai. Crente, tratai todos. Não está falando 3, 4, o meu grupinho, não, está falando todos com honra. Todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus. Então ele merece respeito. Independente de sua classe social, opinião ou posição. Ou posição, não oposição, né? A outro imperativo: amai os irmãos. Amor mútuo dentro da comunidade, irmãos, da fé, é a nossa marca registrada. Você não vê pessoas vindo para a igreja e falam, eu quero ser igual a esses crentes. Até brincam com a gente, né? Diz que crente come mais que lagarta na lavoura, né? Quando ajunta, tem que ter comida, né? Eu pesava, quando entrei na igreja, uns 50 e poucos quilos. Já dobrei isso daí fácil. E depois que eu virei presidente, foi mais, já perdi uns 2 ternos, já. Até isso aqui já está difícil de colocar. Você viu que está aberto, né? Todo lugar que eu vou é só comida gostosa, pastor, e aí eu não tem jeito. Diz o outro imperativo: temei a Deus. O temor e a reverência ao Senhor são absolutos e guiam as nossas decisões. Meu irmão, não tome nenhuma decisão sem temer a Deus. Quando você for tomar uma decisão, ore para Deus. Fala, Senhor, eu faço ou não faço? O que eu vou fazer? Qual vai ser a decisão que eu vou tomar? Teme a Deus, irmãos. E a última é honrai ao rei. Ai, como é difícil, né? Lembra do rei? Qual é o nome do rei daquela época? Nero. Tocou fogo em Roma, não é isso? Essa é a maior história que nós vemos, mas é que nós não ouvimos todas as histórias contra os cristãos, em decapitá-los e matá-los. E ele está falando o quê, o apóstolo Pedro, para o povo, para os crentes? Honre ao rei. Honre ao rei. Devemos dar o devido respeito ao governante e à sua função. Lembrando que a honra devida ao rei nunca deve usurpar o temor que pertence exclusivamente a Deus. Nós não podemos, a gente vai até onde é Deus, até onde chega a Deus. Se ele quiser usurpar o lugar de Deus, está fora. A gente está vendo vários homens aí querendo ser Deus. Como eu falei, Jeremias 29, capítulo 29, 7, diz, olha que Jeremias fala: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em exílio. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A cidade estando em paz, eles tinham paz. O povo de Israel foi exilado na Babilônia, como eu disse, sobre a mão cruel de um rei pagão chamado Nabucodonosor. Deus não mandou o povo se rebelar, nem tampouco destruir aquela cidade, mas sim trabalhar para o bem comum. Quando você olha, lê o texto, você fica abismado. Ele fala, vai plantar vinhas, vai constituir famílias, a justiça naquele lugar, a paz naquele lugar, porque Deus os plantou ali. É maravilhoso quando você lê esse texto, você estando exilado, preso, longe da sua casa, longe daqueles que você conhecia, e ali você tem que buscar paz. Meus irmãos, o grande reformador João Calvino, ao qual a nossa igreja deve muito, ele argumenta vigorosamente contra 2 visões extremas
da época dele. A primeira era os que queriam abolir o governo civil, queria fazer anarquia, queria destruir, eram os anarquistas, e tinha uns anabatistas, que eram cristãos radicais, que também queriam destruir aquele povo. E também a outra vertente, que é os governantes que agiam como tiranos, sem prestar contas a Deus. E João Calvino diz o seguinte, ele escreve lá nas Institutas, no livro 4, capítulo 20, ele diz assim, o apóstolo Pedro, sobre esse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Pedro ressalta que Deus, fabricador do mundo, não deixou o gênero humano em confusão e desordem, para que viva à maneira dos animais brutos. Não, mas a obediência é devida a todos aqueles que nos governam, porque eles foram elevados a essa honra, não pelo acaso, mas pela providência de Deus. Essa era a visão de João Calvino. João Calvino é um menino, se formou em advocacia, né, pastor? Depois ele virou pastor e morreu cedo demais, mas ele escreveu escritos maravilhosos, era um homem de Deus. Agora eu quero, depois dessa explanação, quero trazer algumas aplicações práticas para todos nós. Nesses nossos dias, minha vida, meu testemunho, meu chamado, como trazemos essa mensagem de quase 2.000 anos para a realidade de hoje, como nós fazemos? Primeiro, irmãos, primeira aplicação, evite ativismo raivoso nas ruas e nas redes sociais. Eu fico impressionado quando eu olho para a rede social, está lá um amigo meu crente, professo, que é oficial da igreja, entrando em contendas que não tem mais fim, com discussões inócuas que não levam nada a lugar nenhum. Antes de entrar em embates, irmãos, discussões públicas, polarizadas, políticas, ou debates vazios na internet, lembre-se de que você é um embaixador do reino de Deus. Onde você está, você representa o reino de Deus. O seu comportamento, quer seja na rua, quer seja em ambiente digital, deve glorificar ao Pai. E muitas vezes, desses irmãos que eu estou falando, ele não coloca um texto bíblico, um versículo, não coloca, mas gosta de brigar e de discutir. Meu irmão, lembre de uma coisa, não é direita, não é esquerda, não é centro, não é nada disso. Nós somos aqui, irmãos, forasteiros. Nós estamos aqui de passagem e nós somos súditos de um reino. E o nosso reino é celestial e o nosso rei é Jesus Cristo. Nós somos da monarquia, irmão. Quer você queira, quer você não queira, você tem um rei. E o seu rei é Jesus Cristo. Para de ficar brigando por causa de direita e de esquerda. Isso quebrou a igreja, dividiu a igreja, pastores, presbíteros, diáconos, famílias. Porque eu sou de esquerda e porque ele é de direita. Esquece! Você é da monarquia real, do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Você é um súdito, você é um servo do Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, outra aplicação, seja conhecido pelas boas obras e não pelas reclamações. Para de murmurar. A Bíblia nos chama ao contentamento. Se você recebe um salário mínimo, contentamento. Se você recebe 20 salário mínimo, contentamento. Se você está desempregado, recebe a cesta básica da igreja, contentamento. Esteja contente em toda e qualquer. Em um mundo, meus amados irmãos, que reclama de tudo, é impressionante. Destaque-se, ajudando os necessitados, como eu falei, a partir da nossa igreja. Você está vendo um irmão necessitado na sua igreja, ajuda ele, irmão. Não precisa dar escândalo, nem chamar a atenção de todo mundo, não. Vai no particular, disfarçado, e ajuda o irmão. Tem uma irmã que deu uma geladeira para a nossa cozinha nova na igreja quando acabamos. Até hoje ninguém sabe, só nós do conselho, porque ela falou, não quero que fale para ninguém. Fica quietinho, ajuda as pessoas. Estende a sua mão aos aflitos. Seja um agente da paz. Seja um agente de reconciliação. Sabe a partir de onde? Daqui, da igreja de Lindéia. A partir do seu lar,
a partir do seu trabalho, da sua faculdade. A terceira aplicação, ore pelas autoridades. Em vez de apenas criticar, ser mais um com a pedra na mão, ser mais um ali, daquelas pessoas que você discorda completamente, totalmente, cumpra o seu chamado bíblico e interceda por eles, para que nós tenhamos uma vida mansa e pacífica. Ou você nunca viu um político crente, entre aspas, entrando em discussões horríveis, desonrando o nome de Deus na televisão, fazendo conchavos com pessoas malignas, né? Não, irmão, cumpra o seu chamado. Você, aos homens, vocês estão sendo convocados para anunciar o evangelho. Responda com o seu chamado. Faça o que você deve fazer. Ore. Eu até estava falando com o pastor, né? A gente devia ser um pouco mais imprecatório, né? Fazer igual Jeremias lá, né? Afoga esses homens. As orações de Jeremias eram meio estranhas, né? Mas, meus amados irmãos, interceda por eles, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila. Eu quero concluir fazendo primeiro uma recapitulação. Nós vimos hoje, nesse sermão, diante desse mundo em crise, o nosso chamado como crentes, como cristãos, é manter viva a nossa identidade como peregrinos que somos. Peregrinos amados por Deus. Nós temos que viver uma vida de santidade irrepreensível, que sirva de testemunhos para exercer uma cidadania exemplar, baseada no temor do Senhor. Quero fazer um apelo ao posicionamento de todos vocês dessa UPH de 50 anos. Irmãos, não permita que o medo dos acontecimentos atuais roube a sua paz. Não permita. Lembre-se de que nossa esperança não reside em sistemas políticos, governos humanos ou na estabilidade econômica deste mundo. A nossa esperança está firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é o Senhor de toda a história. Não acho que você vai ter essa paz total. No meio da tristeza, confie no Senhor. Dê um bom testemunho. E eu quero deixar aqui uma declaração de fé a todos vocês, irmãos e irmãs que aqui estão. A nossa verdadeira pátria, lembre-se muito disso, é a pátria celestial. Defenda a sua fé com mansidão e respeito, baseando sempre na palavra de Deus, rejeitando as vãs filosofias que são vazias e que tentam nos afastar do nosso Criador. Marchemos, irmãos, convictos, que o nosso chamado, ele está brilhando como uma luz no meio das trevas, até o dia em que o Senhor, nosso Rei, voltar para reinar eternamente junto com Ele. A Deus seja toda a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a nossa vida. É em nome dele que nós terminamos esse sermão. Amém.